É muito bom estar com você de novo para a nossa lição da Escola Sabatina desta semana. Estamos na lição 5 e a lição 5 vai tratar de um tema que aparentemente foge um pouco daquilo que estávamos tratando até agora, dentro desse conceito de mordomia cristã, de administração da vida, das posses, dos bens que Deus nos dá. Mas, na verdade, tem tudo a ver. O tema é sobre dívidas, né? Esse é um tema espinhoso, lidando com as dívidas, né? Qual é a origem da dívida? Mas todo mundo sabe, alguém se atrapalha e fica endividado, né? Então, como lidar com a dívida? Como cristão lida com a dívida? Quais são as raízes da dívida? Isso é muito importante. Algumas estatísticas que eu li a Lures, né, de que grande parte, talvez mais de 60% dos brasileiros estão enrolados com alguma dívida passada ou presente. Então você tem problemas nessa área e isso afeta a vida familiar, afeta a vida emocional da pessoa e afeta, acima de tudo, a vida espiritual da pessoa. Né? Quais são as razões da dívida? Né? Fala-se em três razões para a dívida. A primeira é a ignorância. São pessoas que não são treinadas, não são educadas financeiramente. Bom, você sabe que na escola a gente, pelo menos no meu tempo, não se estudava muito essa questão de financeira, administração financeira da vida pessoal. Né? Na maioria dos cursos não se estuda isso. Aliás, é uma boa matéria para se estudar. E eu acho que hoje já em algum lugar já existe esse tipo de matéria que facilita a vida das pessoas. Bom, mas essa é a primeira razão para a dívida. O sujeito não tem um conhecimento, um treinamento e ele entra na dívida com alguma facilidade. Né? O segundo fator, que penso eu seja o maior, é a ganância e o egoísmo. Né? É a pessoa que quer ganhar muito e às vezes se atrapalha, ou ela quer ter muito e aí ela compra indefinidamente, indevidamente e loucamente. Gasta muito e acaba se endividando. Então ela vive além dos seus recursos, né? Por causa do seu egoísmo, da sua ganância. Né? E uma terceira razão, que os especialistas falam, é infortúnios pessoais, como doenças, como desastres naturais. Às vezes o indivíduo tem uma casa boa e de repente dá um vendaval e destrói essa casa. Isto gera um problema de dívida, de contas para pagar e o indivíduo às vezes não tem aquele valor. São infortúnios. Mas o percentual disso, digamos, é muito pequeno diante do segundo fator, né? Jesus já disse, né, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Então, se a pessoa tem problema com dinheiro, ela vai estar preocupada com dinheiro, vai estar angustiada com dinheiro, ansiosa com dinheiro, e se ela tem muito dinheiro também. Então, as duas coisas são verdadeiras, né? Jesus disse assim, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Lá em Mateus 6:24 ele disse isso, né? Agora a pergunta é, como lidar com a dívida, se você já está endividado, né? Bom, em primeiro lugar, você tem que entender que quem deve é escravo do credor. A própria Bíblia diz isso, né? Quem toma emprestado é escravo de quem empresta, Provérbios 22, verso 7. Então a pessoa precisa entender que ele precisa ser liberto. Ele não pode ficar devendo o tempo todo, enrolado o tempo todo. Há pessoas que parecem ter uma predileção, eles não vivem sem ter uma prestação, e isso acaba complicando. E quando ele consegue pagar, está dentro das finanças dele, está tudo bem, mas muitas vezes ele faz a prestação e pensa depois, e aí vem o juro, e o juro mata. Segundo lugar, para você, digamos assim, lidar com a dívida já existente, né? Você deve interromper gastos com crédito. É o famoso papagaio. Eu tiro daqui para pagar lá, para pagar cá, e no final eu devo para todo mundo e não pago ninguém. Então, o texto que a gente está apresentando aqui fala de interromper gastos com crédito e suspender dívidas adicionais. Ou seja, há muita gente que adora fazer uma dívida paralela. Você percebe que quem está endividado nunca diz exatamente onde, quanto e a quem ele deve. Ele sempre dá uma desculpinha, né?
Em terceiro lugar, é importante nesse momento fazer um pacto com Deus. Mas, pastor, eu estou endividado, eu estou enrolado, eu estou devendo. Mas é aí que você precisa fazer um pacto com Deus. E você programar pagar as dívidas com as bênçãos de Deus. Porque senão você nunca sairá delas. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Você deve fazer também uma lista dessas dívidas, né? Boa parte dos endividados, eles não sabem quanto devem e nem quanto ganham. Esse é um grande problema. Eu sempre digo, quando prego sobre o dízimo, que o dízimo, além de ser um mandamento de Deus, de ser uma bênção, o dízimo, ele também é uma bênção na questão da administração financeira. Por que eu digo isto? Porque um crente, ele separa o dízimo do seu salário. Então, ao separar, aquilo é 10%, ele já sabe quanto ele está ganhando. E sabendo quanto ele está ganhando, ele também vai saber quanto ele pode comprometer, quanto ele pode gastar daquele salário. Isso é muito importante. Então, o dízimo, se eu coloco Deus em primeiro lugar e o dízimo em primeiro lugar, eu, com isto, faço com que eu saiba quanto eu estou ganhando. E aí, consequentemente, vou saber também quanto eu estou gastando. O grande problema de quem está endividado é que ele não sabe direito quanto ele ganha e ele também não sabe direito quanto ele deve. E aí ele se enrola, né? Agora, como evitar a dívida? Você que ainda não entrou nela, né? Terceiro tópico da nossa discussão aqui. A primeira coisa é viver de acordo com o que a gente ganha, né? O conselho bíblico é o seguinte: os que querem ficar ricos ou ter muitas coisas, né, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos, né? O sujeito se endivida porque ele tem desejo. E a mídia e o marketing e outras coisas mais, eles jogam na gente um bombardeio, como se você não fosse feliz se não comprasse aquele carro, não comprasse aquele móvel, não comprasse aquela comida, do jeito que eles querem, ou seja, eles criam em você um desejo. Então a Bíblia diz assim: os que querem ser ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados. Desejo todo mundo tem, mas esse é descontrolado. E nocivo, que levam os homens, diz o texto bíblico, a mergulharem na ruína e na destruição. 1 Timóteo 6, verso 9. Um outro ponto importante, e isso é muito relevante hoje, para a gente evitar a dívida, é também não ser fiador, ou evitar ao máximo ser fiador. O texto bíblico também diz: o homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. E hoje também é muito comum o chamado empréstimo consignado, né? O indivíduo é uma pessoa de idade, recebe o seu salarinho, e aí vem um neto, vem um filho, vem uma nora, e pede aquele dinheiro emprestado, né? Alguns até roubam o coitadinho do aposentado, né? Mas ele pede e nunca mais devolve, e o coitadinho do aposentado fica pagando aquela dívida, às vezes fica endividado, né? Triste, fica doente por conta disso. E essa é uma forma também de ser um fiador, né? A gente também que empresta cartão de crédito e etc e tal, tudo sem controle. Às vezes é melhor você doar para a pessoa do que emprestar para a pessoa, porque ele está enrolado financeiramente, não vai te pagar, né? O Provérbios 17, 18 diz que você não deve se comprometer e se tornar um fiador do seu próximo, né? Um terceiro ponto que eu destacaria aqui para evitar entrar na dívida é ponderar muito, né? Pensar muito antes de tomar um empréstimo ou fazer uma prestação ou comprar um carro em 80 vezes, né? Quando você termina de pagar o carro, você já pagou 3 carros e aí está com um carro velho, né? Já gastando de novo com mecânico e assim por diante, né? No mundo bíblico, né, um empréstimo devia durar no máximo 7 anos. Isso está lá em Deuteronômio 15, de 1 a 5. Né? É um princípio que está lá. Então, nós podemos tomar um empréstimo, sim, mas deve ser muito bem calculado, de tal forma que esse empréstimo não comprometa toda a nossa renda mensal ou anual. Né? E, por último, que na verdade devia ser por primeiro, né?
É colocar Deus em primeiro lugar, é aquilo que eu falei antes, né? Mateus 6,33, né? Buscar o reino de Deus, busque as coisas de Deus, devolva a parte que é de Deus, e você vai sentir essa experiência da obediência e os resultados dessa obediência. O livro de Malaquias, Deus diz, traga os dízimos, as ofertas, e provai-me nisto, diz o Senhor. Então nós temos que fazer essa prova com Deus, e Deus vai nos abençoar, porque Ele vai nos ajudar também a administrar melhor aquilo que nós temos, né? Agora, para a gente terminar, eu queria ler para você um conselho de Ellen White, uma escritora adventista, né? Ela diz assim: fazei com Deus o solene concerto de que, com a sua bênção, pagar vossas dívidas e a ninguém dever coisa alguma, ainda que tenhais, ela aqui logicamente usa uma linguagem, digamos, exagerada, ela diz, ainda que tenhais de viver a pão e água, e ela usa então uma expressão, cuidai dos centavos e os dólares cuidarão de si mesmos. É uma moedinha aqui, uma moedinha ali, gasta para isto, para aquilo e aquele outro, que logo somam dólares. Negai o eu, ao menos quando estáis rodeados de dívidas. Não vacileis, não desanimeis, nem desistais. Negai vosso gosto, negai a condescendência com apetite, economizai vosso dinheiro e pagai vossas dívidas. Esforçai-vos para pagá-las o mais depressa possível. Quando vós puderdes apresentar novamente como um homem livre, não devendo nada a ninguém, tereis alcançado uma grande vitória. Isso está num livro chamado Conselhos sobre Mordomia, página 176. Interessante esse conselho. Queria que você meditasse um pouquinho, estudasse um pouquinho com seus alunos sobre esse assunto, né? De que deveríamos fazer de tudo. Né? Ela usa até uma linguagem forte, né? Exagerada até, né? Passar pão e água. Ninguém passa só pão e água, mas comer mais simples para poder pagar as dívidas e viver livre. Livre dos credores, livre da angústia, livre da ansiedade e ter uma verdadeira liberdade. Que Deus abençoe. Ore por nós, estaremos orando por você também. Um abraço e até a semana que vem.